E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui para apresentar a aula que vocês vão assistir, que é uma aula sobre o procedimento extrajudicial da ação de consignação em pagamento. Foi uma aula gravada, na verdade é um pedaço de uma aula gravada na nossa última turma de segunda etapa da prova da OAB Civil. Inclusive é interessante porque essa aula foi captada dentro de sala de aula na nossa turma à noite, que foi justamente a turma que, graças a Deus, a gente conseguiu 100% de aprovação. Então estou aqui para apresentar esse vídeo e para falar para os senhores o seguinte: qualquer dúvida quanto a esse tema, já que a gente vai estar subindo nessa aula de procedimento extrajudicial de consignação em pagamento para as nossas redes sociais, fiquem à vontade via Facebook, via Twitter, para poder perguntar, questionar, trocar ideias com a gente, tá bom? Espero que vocês gostem. Boa aula aí, gente. Valeu! De volta, procedimento especial, trabalhamos o procedimento, dito procedimento monitório e os embargos a monitório, não é isso? Só que, claro, existem outros procedimentos especiais que têm uma potencialidade enorme de cobrança. Eu estou com o possessório na cabeça também, tá? O possessório sempre é algo que nos preocupa, não só a petição inicial, como também a contestação. Até porque é uma peça muito corriqueira, muito cobrada no dia a dia do foro, e o exame unificado ainda nem passou perto dela. Então é sempre também possível, é sempre potencial uma cobrança de uma ação possessória, mas tem várias outras que me preocupam. Uma delas, inclusive, que me preocupa, ganha o nome de ação de consignação em pagamento. Então nós vamos primeiro discutir um pouco a ação de consignação em pagamento, para depois a gente fazer a estrutura de uma petição inicial. Petição inicial que é fácil. O que é mais difícil na consignação, entre aspas, mais difícil, é a contestação, que ela tem uns elementos que são sensacionais. Mas antes vamos fazer um trabalho de estruturação, até para eventuais questões dissertativas. Vamos nós, senhores, a ideia é trabalhar uma coisa chamada consignação em pagamento. E trabalhando consignação em pagamento, a primeira visão que eu preciso dos senhores é que quando se fala em consignação, eu também estou partindo da existência de uma obrigação. Eu tenho, na verdade, aqui o legitimado ativo numa inversão, porque é bom trabalhar logo depois da monitória, inclusive a consignação, ou vice-versa, porque uma é meio que o inverso da outra, não é isso? Quando eu falo em legitimado ativo para consignação em pagamento, eu estou falando, é o cidadão conhecido como devedor. Exemplo, eu tenho... peraí. Legitimado ativo, legitimado passivo, o credor, não é isso? Então, se eu tenho como credor o cidadão chamado Paulo e tenho como devedor o cidadão chamado João, a ação há de ser proposta pelo João contra o nosso amigo Paulo, porque a lide pressupõe que o credor não quis receber por um motivo qualquer, não é isso? Naquela prestação que João quis pagar. Só que João tem um primo, como é que chama o primo do João? O Mário, beleza? Que Mário? Primo do nosso amigo João. Mário, na verdade, que frente a essa relação jurídico-material ganha o nome de quê? Terceiro. Senhores, por favor, o Mário pode entrar com essa ação de consignação em pagamento, matéria que nós já discutimos em sala de aula. Pode o Mário entrar com essa ação de consignação em pagamento? Pode. Ou seja, o legitimado ativo à consignação é o devedor ou o terceiro.
E aí os senhores sempre têm que fazer referência cruzada, que eu acho que vocês já fizeram, mas se não fizeram, está na hora de fazer. Qual? Código de Processo Civil, artigo 890. Com referência cruzada ao Código Civil, artigo 304. Já fizeram essa referência no Código, senhores? Artigo 890 do Código de Processo Civil, referência cruzada, Código Civil, artigo 304. Pegaram aí? Porque o próprio artigo 890 do CPC fala o devedor ou terceiro, não é isso? E o artigo 304 do Código Civil vai dizer para mim que qualquer interessado, não é isso? Na extinção da obrigação, ou parágrafo único, até mesmo terceiro dito não interessado. Então, falou em consignação em pagamento, a minha primeira e grande preocupação, senhores, é a vivência de uma legitimidade extraordinária. É a vivência de que um cidadão conhecido como terceiro pode, em seu nome, buscar direito do devedor. Então, essa extensão da legitimação ativa sempre me preocupa um pouquinho dentro dessa estrutura da consignação em pagamento. Então, daqui, legitimado ativo, legitimado passivo. Mas vem cá. Obrigação. Quais as obrigações podem ser objeto de uma ação de consignação em pagamento? Obrigação de pagar e obrigação de entregar coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Aqui não tem um limite da monitória quanto à obrigação de entregar, não, viu? Móvel, imóvel, fungível, infungível, semovente, boizinho, o que for. Aqui, entrega de qualquer coisa e obrigação de pagar. Entretanto, esse é o alcance obrigacional da ação de consignação em pagamento. Porque falou em consignação em pagamento, pressupõe depósito. E eu consigo depositar quantia? Consigo. Consigo depositar coisa? Consigo. Não consigo depositar, é obrigação de fazer e não fazer. Então, dentro da estrutura da consignação, senhores, legitimidade ativa, legitimidade passiva e alcance obrigacional. Mas antes de eu pensar na estrutura da peça processual com os senhores da consignação em pagamento, depois dessas advertências iniciais aqui, eu quero discutir com os senhores o procedimento extrajudicial da consignação em pagamento. Vamos nele? Então vamos lá. Me permitam apagar. Porque o legislador, no início dos anos 90, muda radicalmente a ação de consignação em pagamento. E mudando radicalmente a ação de consignação em pagamento, ele cria, enquanto legislador, um procedimento extrajudicial da chamada ação de consignação em pagamento. Senhores, vamos pensar, vamos refletir, vamos nós. Quando se fala em procedimento extrajudicial, eu não estou indo ao Poder Judiciário. Na verdade, esse dito procedimento extrajudicial tem como auxiliar do Poder Judiciário a instituição bancária. Porque nós vamos a ela, a instituição bancária, fazer, consequentemente, o depósito. O depósito de quê, senhores? Beleza, dos valores que eu acho devido. Logo, procedimento extrajudicial, somente para a obrigação de pagar. A consignação como um todo, obrigação de pagar e obrigação de entregar. Mas quando eu falo em procedimento extrajudicial, eu estou dizendo apenas obrigação de pagar, senhores. Porque banco gosta de quê? Dinheiro. Tranquilo? Então é só botar essa máxima. O banco gosta de dinheiro. Então nós vamos ao banco fazer o depósito. Claro que tem outros aí que também gostam de dinheiro, não é isso? Mas isso é outra história. Por exemplo. Não, larga, piadinha tosca. Melhor não. Senhores, obrigação de pagar, procedimento
extrajudicial. Mas eu gostaria que vocês tivessem uma outra atenção. Qual atenção? Não tenho laminada aqui. Código Civil. Porque o Código Civil posso estar errado, mas acha para mim aí, posso estar errando por um. Eu acho que é o 325 do Código Civil. Artigo 325 do Código de Processo Civil me fala as hipóteses em que a consignação pode ser apresentada, senhores. Conferiu? Bateu? Não é o 325 do Código Civil, não? Código Civil? Então é 335. A consignação tem lugar, exato, beleza. Falei com vocês que eu errava por um, se fosse o caso. 335, o artigo 335 me fala: consignação em pagamento tem lugar. Primeira hipótese, por favor, alguém em voz alta e bom tom. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. Se o credor não puder, não comparecer o credor, não é isso? Para buscar os valores devidos, você pode pensar numa consignação em pagamento. Item 2, por favor. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devida. Se o credor não for receber... Tá vendo que eu tenho aqui nesses dois primeiros incisos aquela ideia do devedor ir ou do credor ir, não é isso? Então aqui são as situações, as hipóteses convencionais. Eu sou devedor, não fui lá pagar. Eu sou credor, mas segundo o acordo, o credor que teria que procurar o devedor para receber, não é isso? A quantia, então não rolou. Ótimo. Senhores, por favor, item 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Se o credor for incapaz. 2. Se ele for desconhecido. 3. Residir em local, qual local, senhores? Incerto, o que mais? De acesso perigoso ou difícil. Nitidamente, nessas situações, item 3, eu não posso pensar no procedimento extrajudicial não, viu? Advertência aí, ó. Item 3 do artigo 335, não é possível o procedimento extrajudicial. Porque se o cara é incapaz, eu tenho que ir lá no representante legal dele. Se ele é desconhecido, eu tenho que citá-lo por edital. Se ele reside em local ali, perigoso, difícil, seja o que for, eu talvez tenha que também buscar uma citação por edital. Razão pela qual não cabe o procedimento extrajudicial. Item 4, por favor. Dúvida sobre quem é o legítimo titular do crédito. E pode rolar dúvida quanto quem seja o legítimo titular? Pode, preciso até estruturar isso com os senhores, ok? Mas vem cá, nesse caso eu tenho dúvida pelo menos em relação a 2, não é isso? Também não cabe procedimento extrajudicial. Porque eu não tenho como no procedimento extrajudicial decidir se é de um ou de outro. Então também nessa hipótese não cabe. Item 5. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento, pressuposto já existe uma ação judicial discutindo esse objeto de razão pela qual você quer consignar, vai inclusive em distribuição por dependência, então também é procedimento judicial. Senhores, por favor, limita a utilização do procedimento extrajudicial da consignação em pagamento. Limite a quê? A obrigação de pagar. E as hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 335. Não sendo lícita a utilização do procedimento extrajudicial em quaisquer das outras situações e muito menos na obrigação de entregar coisa. Pegamos? Ótimo. E isso, dentro do alcance, é uma obrigação ou uma faculdade? Porque se eu falo obrigação, eu ia falar o seguinte: primeiro você teria que buscar um procedimento extrajudicial, e se infrutífero, aí ir ao Poder Judiciário. Senhores, é obrigação ou faculdade, dentro da hipótese possível, a utilização do procedimento extrajudicial? Faculdade. Eu não posso alegar carência de ação, vamos até pensar em contestação, não é isso?
Caso não tenha sido utilizado primeiramente o procedimento extrajudicial, você não pode alegar em contestação, carência de ação por falta de interesse de agir, por não ter o cidadão utilizado antes do procedimento extrajudicial. Ficou a advertência para a peça de contestação, senhores? Por quê? Porque não é matéria cabível, é mera faculdade. E aí, então, nós vamos dar início a esse procedimento extrajudicial dentro desse alcance aqui. Vamos nós. Obrigação de pagar e hipóteses, Código Civil 335, itens 1 e 2. O cidadão que é o devedor ou terceiro, porque o terceiro também pode, né? Ótimo. Cidadão devedor ou terceiro se dirige a uma instituição bancária, preferencialmente instituição bancária oficial. E em sendo sede de comarca, sempre tem uma instituição bancária oficial, não é isso? Aquela onde a gente faz os depósitos judiciais propriamente ditos. Nós vamos a esse banco. Qual é o juízo? O juízo é foda falar, mas vamos lá. Porque eu não estou ainda no processo judicial. Qual é, na verdade, o local com competência para a apresentação desse pagamento extrajudicial, senhores? Local do cumprimento da obrigação. Mesma coisa, tá? Local onde a obrigação deva ser cumprida, eu vou lá no banco oficial e faço o depósito. Feito o depósito da quantia que eu acredito ser quantia devida, por exemplo, 1.000, há um ato de cientificação do cidadão conhecido como credor. Esse ato tem o nome de notificação, já que é procedimento extrajudicial. Não é intimação, é mera notificação, que inclusive pode ser feita por correio. Eu estou notificando o credor e dando ao credor que prazo, senhores? Acha na lei para mim, por favor. Qual é o prazo para o cidadão credor, uma vez notificado, tomar atitudes diante desse procedimento? Vamos nós, 10 dias. Pega para mim o artigo 890. Vamos fazer agora uma sequência dos primeiros parágrafos dele e do caput. Porque o artigo 890 nos fala aqui: nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro, não é isso? Requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, como a gente aqui limitou, não é isso? Poderá, ou seja, mera faculdade, tanto o devedor quanto o terceiro, senhores. O terceiro também é legitimado ao procedimento extrajudicial da consignação. Optar pelo depósito da quantia em estabelecimento bancário oficial, não é isso? Olha a competência, situado no lugar do pagamento. Em conta com correção monetária, cientificando-se o credor por carta, assinado prazo de 10 dias para a manifestação de recusa. Logo, eu dou a esse credor um prazo. Eu dou a esse credor um prazo de 10 dias. Senhores, 10 dias para ele, credor, fazer o quê? Comparecer e apresentar a recusa. E qual seria uma grande argumentação de recusa desse cidadão? Exato, 1.000 não. Você me deve muito mais do que 1.000. Você me deve 1.200, 1.500, 2.000, seja o que for. O que é isso? Isso é uma recusa, senhores. E essa recusa deve ser apresentada a quem? A instituição bancária. Porque ela aqui, a instituição bancária, meio que faz o serviço de um auxiliar do Poder Judiciário, de certa forma. Mas nada impede que esse cidadão, ao comparecer e apresentar essa recusa, que ele não queira apresentar essa recusa. Ele pode solicitar. Na verdade, eu vou partir para outra ideia. Vem cá. Inércia. O que seria a inércia? No prazo de 10 dias, o que ele fez? Nada. Qual a consequência
dessa não manifestação do credor nesse prazo de 10 dias? Considera-se extinta a obrigação. Isso aqui é o maior barato, cara. Eu tenho, se o cidadão não comparece para apresentar essa recusa, se inerte ele fica, desde que devidamente notificado, claro, eu tenho extinção da obrigação. Esse depósito judicial é extremamente importante como uma forma de tentar desafogar o poder judiciário, é mais ou menos a ideia do legislador. Porque se o cidadão ficou inerte, ou pode ser que ele compareça dentro desse prazo de 10 dias e faça o levantamento da quantia. Ou seja, que ele esteja pegando banco, me dá o dinheiro aí, é dinheiro meu mesmo. Se ele faz o levantamento, senhores, o que nós temos? Também extinção da obrigação. Então é interessante que a lei processual está criando algo. Ou você apresenta a sua recusa ou lascou, não é isso? E uma vez apresentada a recusa, agora o cidadão devedor ou terceiro tem quantos dias para propor o procedimento judicial? 30 dias. Pega na lei para mim, depois eu quero levá-los a uma jurisprudência do STJ. Vamos retornar ao artigo 890 do Código de Processo Civil. Manda. Se é uma inércia, nós estamos aceitando tacitamente duas coisas. Que eu, credor, injustificadamente criei uma resistência ao recebimento e que os valores estariam corretos. De novo, essa minha inércia pressupõe tacitamente o reconhecimento de duas coisas. Que fui eu, credor, que criei a situação litigiosa e que, consequentemente, o valor depositado estaria correto. Essa é a ideia. 890, parágrafo 2º, senhores. A lei vai me dizer que decorrido o prazo referido no parágrafo anterior, sem a manifestação de recusa, reputar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, o devedor ou terceiro poderá propor, dentro de 30 dias, a ação de consignação, instruindo a inicial com a prova do depósito e da recusa. Então, senhores, por favor, se você for chamado a uma petição inicial, sendo que inicialmente você utilizou do procedimento especial, quais documentos são documentos essenciais na sua narrativa? A prova do depósito extrajudicial e prova da recusa. Já identifica isso aí como elemento essencial de uma possível petição inicial que os senhores terão que desenvolver. Ival, já cobraram alguma consignação em pagamento? O exame unificado? Nunca, velho. É uma peça boa de fazer? É excelente de fazer, vamos fazê-las agonia mesmo. Só que eu quero discutir com os senhores uma jurisprudência do STJ. Qual jurisprudência do STJ eu quero discutir? Uma possível malícia do cidadão conhecido como devedor. Eu sei que a minha dívida é 1.500, não é 1.000, eu devedor. Só que eu também sei uma segunda coisa, qual? Que o credor está com a corda no pescoço. O cara está precisando de dinheiro desemboladamente. Então, eu tomo a seguinte atitude, eu vou ao banco, eu sei que eu devo 1.500. Eu vou ao banco e faço depósito judicial de quanto? De 1.000. O banco ainda vai notificar esse cidadão, dando a ele o prazo de 10 dias, para ele comparecer e apresentar a recusa. Qual seria a recusa dele? O Ival não me deve 1.000, o Ival me deve 1.500, tá? Dessa recusa, quantos dias eu tenho para propor a ação judicial? 30 dias, e o cara está na rolha? E talvez então ele se sinta tentado a fazer o quê? O levantamento. A pergunta é admissível levantamento sob ressalva? Jurisprudência do STJ permite. Sabe por que não tem lei? Jurisprudência do STJ me dá esse permissivo. Sabe por quê? Porque senão isso aqui é uma forma de eu estar, eu e Val, devedor, tendo um enriquecimento sem causa. Porque eu sei que o cara está com a corda no pescoço, eu sei que eu devo 1.500, mas eu vou lá e deposito 1.000.
E ele tentado lá, porque está precisando do aperto, vem, levanta e a obrigação estaria extinta. Eu estou me locupletando indevidamente, usando de uma malícia para que eu me enriqueça ilicitamente. E aí o STJ fala, não, então peraí, vou admitir um levantamento sob ressalva. Me dá os 1.000 que é meu, sob ressalva de que o que ele me deve ainda é mais 500. Para que agora eu possa ajuizar uma ação de execução ou uma ação de cobrança, dependendo daquele documento que eu tenho em mãos. Pegamos, senhores? Procedimento extrajudicial de consignação em pagamento.